O sol despontava majestoso. O brilho do astro-rei nas gotas de sereno era um espetáculo à parte na criação. O efeito da luz e cor era perfeito como criador. A chuva, que durante a noite parecia envolver o mundo num avassalador abraço liquefeito, dera lugar a um sol nada tímido, que abraça com seus tentáculos a vegetação molhada, que exalava perfume peculiar e embriagante. Teodora fora tomada de novo ânimo. Se a tumba estivesse vazia, poderia pensar depois como fazer. Nada seria pior que encontrar o corpo de Felipo se desintegrando naquela catacumba apavorante. Segurou Pietro pela mão e o convocou para a incursão clandestina na cripta. Ninguém poderia saber, por isso nada mais a esperar. Brevemente, os corredores da vila estariam cheios de pessoas, num indo e vindo frenético e constante. A porta da igreja fora cerrada com uma trava pesada, e os dois companheiros afastaram facilmente a lápide sobre o altar, que ainda não havia sido fixada. Pietro tomou uma tocha e, aproveitando a chama que fumegava constantemente no altar, a acendeu e entrou primeiro na cripta, e depois, erguendo a chama, iluminou a escada de madeira roliça para que Teodora pudesse descer em segurança. O cheiro de umidade encheu as narinas dos visitantes do sinistro local. O ar asfixiante e pesado era deprimente e poluto. Tudo ali cheira a morte. Nenhuma pequena fresta por onde entrasse uma gota de luz existia no local. Alguns insetos rasteiros e a total presença da morte indesejável e inexorável que teimava em viver ali. Quando Pietro se aproximou da tumba onde havia deixado o corpo de Felipo no dia anterior, Teodora pediu que ele parasse. Precisava respirar fundo e se preparar para tudo. Ou encontraria ali o corpo da mesma forma que o havia deixado há horas, ou talvez um estado de deterioração maior. Ou o túmulo vazio a faria exultar, mas abriria uma nova porta em sua vida. Onde estaria Felipo? O que poderia fazer para rever seu esposo? Por quanto tempo deveria esperar? Correria o risco de ser morta pelos caveiras diante desta descoberta? Abramos a tumba, Pietro, e selemos nosso destino. Mudemos para sempre a história da Irmandade, ou tudo fica exatamente como está, com exceção de 2 novas tumbas que serão ocupadas. Ou talvez eu esteja enganado e o padre esteja exatamente onde o colocamos. Vamos lá, estamos muito perto para retroceder. Não podemos acovardar. Eu não poderia deixar que se esquivasse da vida por acreditar nele morto. Devo isso a ele. Lentamente, Pietro começou a afastar a pedra que lacrava a tumba. Um cheiro horrendo de carne pútrida invadiu o já irrespirável ar da cripta. Pietro olhou nos olhos de Teodora, como se perguntasse se era realmente necessária a abertura completa. Vamos até o fim. Mas é nítido que ele está aqui. É isso que querem que pensemos. Desejam nos afastar da verdade com esta suposta prova de presença do cadáver. Esperam que fujamos deste cheiro horripilante, mas acho que exageraram. Uma pessoa morta um dia não estaria em estado tão avançado de decomposição. Estive em Roma por um bom tempo, amigo. Eu senti cheiro de morte em todos os seus estágios, com tantos crimes
e tantos cadáveres no subsolo da igreja. Este cheiro não é de um corpo humano morto há um dia, nem mesmo é humano, pois este cheira ainda mais repulsivamente. Felipe foi tirado daí e substituído por um animal. Cubra o rosto e verifiquemos. Com o nariz e a boca protegido por pedaços de pano, os dois amigos afastaram completamente a pedra lacre e depararam com um grande volume enrolado em um sudário branco. Teodora tomou da parede uma espada prateada, um dos muitos presentes dedicados aos mortos, e usou sua ponta para afastar um pedaço do linho. A operação não demorou mais que alguns segundos, pois um chifre deviado surgiu de sob os panos impregnados de substâncias orgânicas depreciadas e fétidas. Não se parece com o padre. Ele está vivo. Alguém o levou daqui, substituindo-o por um cervo morto. E agora, Pietro, o que fazemos com essa informação? Exulta, senhora, ele vive. Não bastará me exultar diante deste fato. Quero meu marido de volta. Não pense em adentrar o mundo perigoso e secreto da Irmandade. Ninguém que faz isso sobrevive. Nem sabemos onde ele está. Isto não é justo. Isto é o mesmo que assassinato. Uma coisa de cada vez. Sabemos que Padre Felipe está vivo. Agora, encontrá-lo é outra jornada que nem mesmo sabemos que poderá ser empreendida. Há mais de 500 anos existe um segredo inabalável. Não foi sem punhos de ferro que os caveiras o mantiveram por tanto tempo. Acalme-se, nada pode ser feito por agora. Nem pense em pedir ajuda a Brunello, pois foi exatamente a ele que Constâncio recorreu e morreu com a cabeça amassada. Não tenho medo de Brunello, nem de caveira algum. Se eles roubaram meu lindo amor, já me fizeram todo o mal que poderiam. Poderão matá-la, Teodora. Não me sinto viva sem ele, Pietro. Não temo a morte estando sem Felipe, acredite. Mesmo que não tema a nada, como pretende descobrir para onde levaram o padre? Eles nunca dirão. Teodora pensou por um momento, depois saiu correndo da cripta e da igreja, alcançando rapidamente a casa de Teresa. Vincenzo veio ao seu encontro. Onde esteve por estes anos? Foi a pergunta direta e cortante que direcionou ao marido da vizinha. Teodora? O que quer dizer com isso? Exatamente o que ouviu. Para onde os malditos caveiras o levaram quando o tiraram do túmulo e de sua família, anos atrás. Sei que se sente desolada com a morte de seu marido. Contudo, mexer em assuntos tão delicados não será de nenhuma valia para a senhora. Eu estive morto e agora renasci para a verdade de Jesus. Quanto ao tempo que estive no mundo obscuro do além-túmulo, é algo sobre o qual não estou autorizado a me referir. Além-túmulo? Sabemos nós dois ser biologicamente impossível a revivificação de um cadáver. A Irmandade pode ser tradicional e fiel a certos rituais macabros e tiranos, mas burros vocês não são. Muito pelo contrário, são homens de ciências, que eu sei bem. Podem enganar vilões crédulos com essa história de voltar dos mortos, mas eu não caio nesta. Onde esteve durante o tempo em que deveria estar junto a Teresa, ajudando-a a criar suas filhas, amando-as e protegendo-as?
Onde esteve quando deveria estar cumprindo seu papel de homem e pai? Senhora, está muito alterada. Acalme-se. Pense bem no que está fazendo. Ao se arrepender, poderá não mais ser em tempo. Não tem a menor noção das dimensões do que diz, mesmo porque isso não lhe diz nenhum respeito. Como não me diz respeito? Vocês forjaram a morte de Felipo e o levaram do sepulcro na calada da noite. Para onde o levaram? Vincenzo franziu o senho e, segurando forte o braço de Theodora, puxou-a violentamente para dentro de sua casa e fechou a porta em seguida. Não grite. Se alguém te ouve, estará com seus dias contados. Se não se importa em pisar em terreno tão pantanoso, contente-se em ir só. Theodora baixou o tom de voz. Falou sussurrando entre grossas lágrimas. Onde está Felipo? Morto. Mentira! Eu abri a tumba. Estou vindo da cripta. Você e quem mais? Eu estava sozinha. Abriu a tumba sozinha? A massa estava fresca. Você é louca, maluca suicida. Mesmo que eu dissesse onde ele está, ele não sairia antes do tempo certo. Tempo certo para quê? Sinto muito, Theodora. Sinto de verdade. O que sente? Vincenzo não respondeu, mas seus olhos estavam enevoados por algo macabro e pungente ao mesmo tempo. Era como se ele fosse impelido a fazer algo do qual ele mesmo não concordava. Vai me matar? Ele ficou em silêncio retórico, um silêncio que respondia sim. Você não tem a menor chance. A partir de agora, entrou em um terreno do qual ninguém sai ileso. Pois bem, me mate, pois essa é a única maneira de eu parar de buscar por Felipo. Theodora saiu e a porta se fechou atrás dela. A voz de Teresa acariciou os ouvidos do esposo ausente. Isto precisa acabar. É desumano. Esta mulher é absolutamente louca. Não, eu faria exatamente a mesma coisa há mais de 10 anos se soubesse que estava vivo. Se tivesse tido a coragem de abrir sua cova. Teresa, por Deus, você nunca ouviu nada sobre abrir tumbas. Eu não suportaria que algum acidente acontecesse a você. Não? Sabe como isso é doloroso e ainda assim me infligiu o seu acidente de caça. Teresa, eu sinto muito, mas Theodora está se arriscando muito e... Ela está certa. É realmente uma pena eu ser tão medrosa e covarde, a ponto de não ir agora atrás dela e oferecer ajuda para desafiar essa irmandade satânica. Eu aprecio a sua covardia. Theodora entrou na casa de Gina novamente e encontrou a mulher dormindo pesadamente. O efeito de Morfeu, entre aspas, ainda estava muito intenso e ela não se importou. Na verdade, até gostou de poder encontrar Enzo sozinho. Do alto de sua experiência, talvez a desse uma ideia do que fazer. Eu gostaria muito de ajudá-la, filha, mas não tenho a menor ideia de para onde levam os mortos para revivificarem. Talvez Marcelo saiba, mas não acredito que ele conte. É um deles, sabemos bem. Por que quer essa informação? Acaso acredita que Padre Felipo pode ter sido levado? É apenas uma esperança boba, Enzo. Vontade de que ele não houvesse morrido. Quem sabe Ângelo não possa te informar algo.
Além de ser avesso à caveira, foi espião romano por anos. Além de genro do duque, que sabemos ter sido adepto fervoroso da cavalaria. Como não pensei nisto antes? Vou até lá. Josefina abriu as janelas da frente da pequena casa. Ciro beijou o alto de sua cabeça e saiu em direção à estrada principal, talvez atrás de algum trabalho ou caça, algo que, como provedor que passara a ser, deveria trazer para casa. O cheiro de pão fresco encheu as narinas de Teodora, e ela se lembrou que não comia há mais de 24 horas. Desejou ardentemente que a anfitriã a convidasse para o desjejum. Como passou, Teodora? Ela sorriu sem graça. Nem sei se passei ou o tempo passou por mim. Preciso falar com seu pai. Ele está acordado? Sim, ele está. Ele aceita falar comigo a sós? Acho que ele não fará nenhuma objeção. Vou levar um pão para Francesco e Andrena. Fique à vontade, ele está fazendo seu desjejum. Teodora salivou ao mesmo tempo em que seu estômago repeliu a comida devido a seu estado de prolongada abstinência. Ângelo mastigava amorosamente com suas gengivas nuas, vazias de qualquer caco de dente que seja. Seu olhar contemplava algo que ela não via. Parecia perfurar a parede e enxergar do lado oposto. O chá fumegava em uma caneca de argila e o pão tinha uma cor de pôr de sol de verão. Gostaria de poder agradecer a contento o que fez pelos meus filhos. Estão casados e eu posso morrer em paz. Não foi exatamente essa minha ideia, mas se isso te satisfaz... Creio que já estou me demorando demais por aqui. Minha Mila já se foi e eu preciso segui-la. Não veio aqui só para me ver. Vejo em seus olhos e sinto em sua ansiedade que está inquieta com algo. E veio até mim porque sou mais velho e conheço coisas que você nem sonha. Talvez. Talvez? Sim, eu vim por algo que o senhor conhece, que eu desconheço. Mas o que me trouxe aqui realmente foi o fato de ser avesso e não temer a caveira. Soube disso através de Felipo, creio. Diante da afirmativa da moça, ele continuou. Trabalhei por anos para o Papa. Espionei, descobri coisas, assisti ritos malucos satânicos, levei informações para Roma e ninguém nunca me descobriu. Depois que Dante tomou meu lugar, o idiota nem durou 10 anos e foi morto pelo próprio Papa. Fez uma negativa com a cabeça. Mas não mais trabalho para Roma. Não tenho idade nem vigor para espionagem. O que quer de mim? Conhece o ritual de ressurreição aparente? Ele olhou para os lados e passou a sussurrar. Minha sogra e minha esposa participavam disto. Não posso negar que me remoía de ciúme, sem, no entanto, poder dizer o que eu sentia, sem me revelar espião. Por quê? Tenho motivos para acreditar que Felipo foi vítima disso. Espere aí. Vítima não. Estas coisas acontecem em comum acordo entre eles. Sinto te informar que seu marido era um maldito caveira, pactário das forças das trevas. Não acredito que Felipo me deixaria sofrer sua morte se soubesse que era fajuta. Ah, ele podia imaginar que não seria ontem,
Mas que ele havia aceitado se tornar um caveira morto-vivo? Isso ele aceitou. Com certeza, ele pensava que teria tempo para prepará-la para sua morte, entre aspas. Se assim, você garante que ele faria. Eles, então, o pegaram de surpresa na noite de suas bodas. Eles fazem isso, pois sabemos que os iniciados temem a morte aparente, quase tanto quanto a morte de fato. O elemento surpresa é sempre uma regra da seita. Mas se Felipe morreu ou não, o que sua visita sugere? Preciso saber para onde o levaram. Para quê? Para buscar meu marido para casa. Não pode fazer isso, criança estúpida. Eles não o devolverão. Sabe para onde eles levam os mortos-vivos? Sei. Diga-me. Não. Por quê? Primeiro, não conseguirá chegar perto dele, e se tentar, põe em risco sua integridade física. Segundo, não precisamos de cadáveres endemoniados andando pela vila. Precisamos de outro padre, e desta vez que seja católico romano. Valha-me, bom Deus! Felipe é um homem bom. Não é partidário de forças malignas ocultas. Se assim o fosse, ele estaria trabalhando contra o próprio ideal, pois só fez o bem. Reergueu Francesco de uma loucura e abandono. Gina estava entregue ao caos. Você, sua esposa e seus filhos tiveram suas parcelas de bênçãos das mãos dele, bem como Teresa e suas filhas, Pietro e sua esposa. Pense em tudo o que ele fez de bom em apenas 8 dias. Se ele fosse partidário das trevas, inimigo de Jesus, seria o soldado que mais opera na causa contrária que já existiu. Olhe para os frutos de seu trabalho em prol da vila e de seus moradores. Como uma árvore má pode dar bons frutos? Reconsidere, Ângelo. Ajude-me a encontrar Felipe. Menina maluca, quer mesmo saber para onde eles levam seus mortos-vivos? É tudo o que quero no momento. Pois bem, vou lhe contar. Cada vez que ressuscitam um indivíduo, eles o levam para um palacete construído nas entranhas de uma espécie de desfiladeiro, situado perto de uma pequena vila em Castela. Já estive com Múnio Nunes de Roá, conde do reino de Castela. Nada adiantará seu conhecimento com o monarca. É o conde de Portocali que detém a localização exata deste palacete. E dizem que quem entra lá sem ser convidado nunca mais sai deste local. Cogita-se que o local tenha a alcunha de Fiat Lux, entre aspas, o que me parece impróprio, já que dentro de uma fenda a luz não pode se fazer. Disse também que o mapa para a localização do local está disfarçado em um quadro pintado por Fernando Castelli, que retrata uma tumba em formato de igreja romana no interior. As portas abertas deixam parecer um anjo que surge do chão. Um túmulo em forma de igreja, de portas abertas, e um anjo que surge do chão? Isso mesmo. Onde está este quadro? Não tenho a mínima ideia. Esqueceu que eu dormi por anos? Não posso dar notícias deste acervo impúdico, que se dependesse de minha vontade, não haveria nenhuma só pintura à vista. O que quer com essa tela? Não seja radical. As pinturas são tão belas, independente dos códigos secretos. Contudo, o que eu quero é decifrar isso, pois já vi o termo Fiat Lux escrito em um lugar.
estou quase para te dizer que a tumba em forma de igreja representa a Igreja Católica no todo, que, na opinião da Irmandade, morre em relação ao cristianismo original. E o anjo que surge pode ser uma alusão a Leão IV. Foi consagrado Papa em 10 de abril de 847, um ano depois da ressurreição do Duque, quando Sérgio II esteve aqui para assassiná-lo. Conta-se em Roma que Leão IV era realmente um papa estranho, e Sérgio dizia que ele era subversivo e inovador. Ele poderia muito bem ser um caveira. Ou seja, o quadro diz que da tumba da igreja que morre surge um anjo para proteger os preceitos cristãos. O Papa Caveira, ordenado na época em que o Duque morre para Roma. Está certa disto? Quase certa. Contam que ele possuía poderes ocultos que usou em vitória sobre os sarracenos. Como também falam de um grande incêndio que se seguiu a um terremoto e ameaçava destruir Roma. Os arquivos romanos atribuem ao Santo Papa o milagre de haver extinguido o fogo com o sinal da cruz. Da cruz e não da caveira. E o senhor acha que eles atribuíram algo bom a caveiras? Tudo que Roma sempre quis foi criar um clima demoníaco em volta da seita. Eles escrevem e registram apenas o que querem e que não os comprometem. Somem com o que já foi escrito e mantêm o povo na ignorância plena. O termo Fiat Lux está grafado acima da tumba de Leão IV, em Roma. Se ele era um caveira, como penso, não seria em Roma que estes ressuscitados ficavam, já que a maioria era aparentemente padres católicos? Poderia, mas Sérgio III hoje não seria um bom anfitrião para caveiras redivivos, seria? De jeito nenhum. Isso quer dizer que o local para onde levam estes ressuscitados foi mudado. Não tenho como começar minha busca por meu esposo. Foi mudado para o reino de Castela, como te disse. Essa informação procede. E acha que a pista para encontrar o local está oculta na pintura? Depois do que você me disse a respeito de Leão IV, creio que não. A tela mostrava o local anterior ao atual, que poderia ser em Roma, realmente. Teodora fez silêncio. Por onde começar? Andaria por todo o reino de Castela atrás de um palácio incrustado em um barranco perto de uma vila? Era muito escassa a informação. Um ruído vindo do estômago de Teodora chamou a atenção de Ângelo. Pobrezinha, está em jejum? Não sei desde quando. Essas traças de igreja levam toneladas de comida para os padres. Quando eles não se encontram, os demais ficam à fome. Como um pedaço de pão, filha. Tem mel e peras. Teodora tomou um naco de pão e mergulhou no mel claro e cheiroso dentro de um pote, no mesmo instante em que o alarido, vindo do lado de fora, despertou-a de sua inércia. Ciro havia voltado antes da hora combinada, trazendo novidades cruéis. Pietro e Guida discutiam com Teresa aos berros, insanos, e o vozerio era ininteligível, traduzindo apenas agressividade e animalidade. Quem controlaria a situação? Felipe com certeza teria uma solução para a paz sem sacrificar direitos e deveres. Dona Teodora? Ciro entrou em sua nova casa com os olhos a saltar das órbitas.
O séquito que seu primo enviou para destruir a vila e matar seus moradores está muito perto daqui. O próprio Papa está em Catanzaro, hospedado como um sultão infiel entre mulheres lascivas e excessos alimentares de toda a sorte. E os soldados disfarçados em padres orientais já se preparam para invadir a vila. Devem chegar ainda hoje, à noitinha, pedindo pousada e alimentação. Obrigada pelo aviso, Ciro. Aguarde que solicitarei sua ajuda. O soldado concordou de maneiras militares. Teodora dirigiu o olhar para o casal e Teresa, que pareciam alterados ao extremo. Guida começou a falar. Pedi a essa daí, apontou para Teresa, que dissesse onde está seu marido para que nos ajude a proteger a vila e as pessoas, juntamente com Brunello. E ele nem mesmo me recebeu. Ao saber do perigo, se fingiu de morto novamente, o covarde. Não foi bem isso, Teresa interrompeu, e as vozes se misturaram novamente. Parem! Teodora gritou. Deixe que Guida conclua, depois você se justifica. Então descobri que realmente ele não sabia do perigo eminente. Ele foi até Brunello a fim de pedir o seu assassinato. Ele foi deixar Brunello a par do que você descobriu a respeito da Irmandade. Não existe diferença, Teresa. Os caveiras vão matar Teodora. Não briguem, meninas. Temos um problema maior que uma morte isolada. Se não defendermos a vila, será um massacre. Vamos defender a vila. Bruno chegou, vestido a caráter. Acalmem-se. Temos um bom tempo até o entardecer. Lutar contra uma divisão de soldados romanos é suicídio. Temos apenas 2 homens treinados aqui. Vamos usar de outros artifícios. Deem-me um tempo para pensar no que Felipe faria neste dia que se anuncia desde que cheguei. Venha comigo, Guida e Pietro. Os demais, inclusive as mulheres, reforcem suas portas e preparem com que se defender em caso de uma luta corpo a corpo. Guilhermo, proteja seu pai. Enzo e seu filho. Estejam preparados para a luta, mas espero que não seja necessária. Dentro da igreja, Teodora e o casal vizinho começaram a pensar no que fazer. Lence, que também se inteirou da notícia, entrou de supetão na igreja. Acha que iria abandonar minha casa, minha família e meus amigos neste momento? Não tenho força física nem instrumentos bélicos, mas coloco à disposição a arma que Deus me deu, disse, batendo levemente na cabeça. E essa arma já ganhou muitas guerras. Vamos proteger nossa vila. Teodora correu e se jogou nos braços do amigo, que apesar de conhecer há poucos dias, o sentia como irmão do coração. O que você tem que possamos usar contra seu primo? Lence não havia pensado nisso. A contestação da doação de Constantino. É como diz meu mestre Heráclito, Eureka. Porém, foi Filipo quem guardou sua cópia. O original se encontra nos labirintos de Hugo de Castela, onde não podemos entrar sem sermos mortos. Teodora mirou Guida por longos segundos e perguntou de chofre. Guida, você ressuscitou Filipo? Uma crise de tosse foi a resposta. Sei que estou condenada à morte pela Irmandade. Não me importo muito com isso. Mas diga-me, Guida, para onde o levaram? Precisamos dele neste momento crucial da vila. Teodora, eu não o ressuscitei.
Quem me dera ter este poder? Como o ritual representa a morte para Roma e renascer para o Cristo, a minha presença ou da mulher que estiver ativa na época representa apenas a força criadora feminina na hora do parto. É um parto tal qual uma morte. Tudo é simbólico. Eu estou ali como símbolo, nada conheço a respeito. Mas sim, eu estive presente no ritual. Não sei dizer para onde eles o levaram. Segundo consta, estes ressuscitados são levados para um local de nome Fiat Lux, onde são iluminados pelos conhecimentos da seita e do cristianismo de origem. Sei que se trata de um local em Castela, apenas isso. O silêncio pairou sobre a nave. Teodora, vou até minha casa preparar certas defesas que fabrico à base de enxofre, que pode afastar os romanos diante de um odor fétido de ovos gorados e uma ardência nos olhos e nariz desesperadora. Mesmo não nos livrando deles, podemos ganhar tempo para a fuga. Vá, Lence, faça quantas dessas bombas puder e distribua entre todos. Eu vou ajudá-lo, ofereceu Pietro, que foi aceito de bom grado. Eu vou chamar Teresa para fazer pães, muitos pães. Não sabemos por quanto tempo estaremos sitiados. Suprimento alimentício é importante. Teodora fez uma afirmativa de cabeça. Sentia mãos de ferro apertar-lhe a garganta. Não era correto o que a Irmandade fazia a ela e a vila toda. Tirar-lhe o companheiro e protetor daquela gente era verdadeiramente cruel. Onde estaria a cópia da contestação que ela escrevera especialmente para se proteger contra o sanguinário primo? Precisava urgente de suas escritas. Precisava de Felipo e sua habilidade de resolver problemas. Isso precisava parar. A quantos corações este ritual enlouquecera de dor? Onde estaria este tal Fiat Lux? Mesmo que soubesse, não tinha tempo de chegar até o reino de Castela, antes que os falsos monges adentrassem Santo Hilário. Sem a menor ideia do que fazer, a prima do Papa deixou seu corpo cair no solo frio e sujo da igreja. Sentiu uma dor a penetrar-lhe a alma. Os olhos ainda ardiam pela falta de sono e excesso de pranto, e o cansaço era quase enlouquecedor. Olhou para o altar. Fernando Castelli pintara a cena da morte de Jesus, que apontava para a cripta onde estavam os tesouros caveiras, os evangelhos de Lázaro. Aponte-me, Jesus, para onde levaram meu companheiro? Um perfume suave adentrou todos os sentidos de Teodora. A imagem angélica de beleza ímpar do duque transbordava sua visão da mais pura perfeição visual. Os cabelos dourados, lisos e longos, pareciam acariciados por uma brisa inexistente. Os olhos, de azul safirino, eram meigos e doces, de forma a levar à contemplação. E a voz, essa era uma carícia transcendente aos ouvidos do corpo e da alma, assemelhada à orquestra maviosa e afinada, sob a batuta de um arcanjo de escol. Duque de toda a Calábria, ajude-me a suportar tamanha dor e tamanha responsabilidade. Eu não sei o que fazer. E emocionada diante da presença magna do protetor da vila e da cavalaria de Lázaro, deixou fluir o pranto contido quando em presença dos amigos. Teodora, minha amiga e guerreira Teodora, é realmente um desperdício a cavalaria.
que, embora reconheça a força da feminilidade ser essencialmente machista. Não chore e nada tema, a força está com vocês. Vá até o palacete do senhor feudal e busque Felipo para auxiliá-la na defesa da vila e dos vilões que ele ama como irmãos. Diga a Brunello que a luz já foi feita na alma de Felipo desde a Capadócia, quando ajudou a salvar os evangelhos de Lázaro, e que não mais se faz necessário este estudo de anos a fio novamente, quando ele é tão necessário na vida da vila e da irmandade, que ele mudará com minha total permissão. Diga a Brunello que Felipo vem aprendendo as leis, encarnação após encarnação, e agora faz-se mister que ele venha proteger a vila, que venha ocupar seu posto. Chega de repetição e perda de tempo. Felipo está no palacete? Sim, em um quarto que a cavalaria chama de Sepulcro de Arimateia, aguardando a viagem para Castela. Encontra-se em total escuridão, para que a luz se faça, entre aspas, nos confins do desfiladeiro castelhano. Eu vou agora. Me dê licença, querido duque. Vá, Theodora, vá buscar seu lindo amor. Sem falar com ninguém e decidida, Theodora subiu rumo ao palacete. Sentiu certa repugnância por Brunello, ao ver o luxo que desfrutava, enquanto na vila faltava quase tudo. A bela casa pertencia ao duque, e por direito a seus herdeiros consanguíneos e do coração, que representa os vilões que não são seus descendentes. Ainda admirando a imponente construção, com suas torres brilhantes, tocou a sineta em forma de caveira. Um servo apareceu. Preciso falar com padre Domingos Brunello e com Vincenzo Guglielmelli. O simples pronunciar dos nomes fez o servo girar nos calcanhares e subir aos pares os degraus de mármore imaculado. Senhores, uma mulher pede para falar-lhes. Disse o nome de cada um de vocês. Sabem quem são vocês. Theodora. A voz de Brunello pressagiava catástrofes, e o olhar de Vincenzo era misteriosamente indecifrável. Só pode ser ela. Ninguém na vila sabe a identidade do senhor feudal. Sinto muito, mas ela está indo longe demais em sua intromissão. Mande-a entrar, e não mais poderá sair. Ela está colocando a perder todos os nossos segredos. Ela colocará a perder a irmandade secular que protegemos com nosso sangue por mais de meio milênio. Em nome da cavalaria, temos de calar essa atrevida mulher. Os dois cavaleiros se entreolharam à entrada de Theodora. Mantinham-se silenciosos e impassíveis, à espera da verborragia que imaginavam sair da destemperada mulher, como Brunello a tratava em sua ausência. Porém, ela falou apenas 3 palavras. Vim buscar Felipo. Os homens empalideceram quais cadáveres, e as pernas de Brunello pareceram faltar. O quê? Foi tudo o que conseguiu dizer o atônito senhor feudal. Acho que o senhor entendeu muito bem o que eu disse. Eu vim buscar meu marido, que se encontra encerrado na completa escuridão, em um tal de Sepulcro de Arimateia, esperando pela luz que tenho certeza que sou eu. Eu sou a luz da vida de meu esposo, e não tenho o menor cabimento separá-lo de mim por tempo indeterminado, como fizeram com Teresa e Vincenzo. A vila corre perigo, e apenas eles sabem onde está nossa mais importante arma contra o Papa,
A vila precisa de Felipo. Eu preciso de Felipo e ele de mim. Ninguém pode ser útil confinado, esperando que a luz seja feita, mesmo porque devemos fazer brilhar nossa própria luz. Diante do silêncio tumular dos caveiras, ela prosseguiu. O duque disse que este conhecimento que agora querem passar para Felipo, ele já domina desde a Capadócia, e que é, portanto, perda de tempo mantê-lo confinado para estudar pergaminhos, que ele mesmo, em algum tempo, salvou de Roma com seu próprio punho. Felipo é um dos primeiros cavaleiros a possuir o conhecimento. Esteve com Andeca em seus últimos dias. Foi companheiro de Fernando Castelli e participou da fundação da vila. Não existe nada que vocês possam ensiná-lo. Antes, tem que aprender muito com ele, senhores. Tem de aprender a ser cristãos e resgatar o sentido real da irmandade. Louvável sua retórica, mas nada podemos fazer que fira o estatuto da irmandade. Faz séculos que as coisas acontecem desta forma. É assim que deverão varar outros tantos. E quem disse que as necessidades e as opiniões das pessoas não mudaram depois de 600 anos? Quem disse que as leis mosaicas ainda nos servem? Não acha que está em tempo de mudar estas leis arcaicas da cavalaria? E quem disse que seria um não adepto e ainda do sexo feminino que mudaria isso? Mesmo porque nada há que possa te preocupar, diante de tão grandes descobertas que fizeste. Querida esposa de Felipo, ninguém irá conseguir ressuscitá-la. Quero que saiba que não gostamos de tomar certas atitudes. Muito nos desgosta. Foi assim com Constâncio e tantos outros que se meteram de forma irremediável nos assuntos da irmandade. Está me ameaçando de morte? Ele riu de maneira incrédula. Acha mesmo que sobreviveria a este desatino? Acha que existe verbo capaz de nos convencer a devolver Felipo? Por Jesus, não se trata apenas de mim. São todas as pessoas da vila que correm risco sem ele. A cavalaria de Lázaro é bem maior que a vila, e qualquer pacto nupcial feito nela.